Olha só, gente, no conteúdo de hoje vamos ver aqui o Caio Coppola refutando e rebatendo as narrativas sustentadas por um professor de direito constitucional que, lógico, gente, todos sabem aí, tentou dar aquela descredibilizada e menosprezar o ex-presidente Bolsonaro em suas narrativas, se baseando praticamente em decisões, no meu ponto de vista, decisões monocráticas, abjetas, arbitrárias de ministros do STF, que botaram vários empecilhos aí à vida do ex-presidente Bolsonaro. O professor também, gente, deu aquela desviada da pauta em questão, que seria aí uma possível liberação do ex-presidente Bolsonaro para ir à posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir do ano que vem. Pois bem, gente, o Caio foi bem cirúrgico em sua análise, né? Refutando e rebatendo também as narrativas aqui do professor. Por isso o vídeo tá quentíssimo, gente. Quentíssimo mesmo. E eu peço para que você assista o conteúdo até o final, para que você forme a sua opinião e deixe aí nos comentários o que você acha aí da análise do Caio Coppola refutando o tal professor de direito constitucional. Bora pro vídeo. A vitória de Trump nos Estados Unidos pressiona a justiça brasileira na sua avaliação, nos casos até da reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Basília, eu acho que talvez seja o inverso. Primeiro que as situações... a gente tem hoje no mundo uma situação global, e isso é real, de uma ascensão de uma extrema-direita, de um conjunto de modus operandi que são muito similares, algumas pautas similares, enfrentamentos políticos similares, mas cada país tem o seu contexto. Se lá eles têm o Donald Trump, aqui nós temos Jair Bolsonaro. Então cada país, né, vai ter a sua dinâmica, a sua forma, a sua caricatura específica com relação a esse processo de ascensão. E repito, é um processo que ainda continua, um enfrentamento político talvez aí de longo prazo. E aí, quando você olha e compara a situação dos dois países, você vê que é muito diferente. Então, a situação do Donald Trump nos Estados Unidos, o enfrentamento judicial que ele enfrentou lá, o seu retorno, né, o seu retorno espetacular, eu diria, à presidência dos Estados Unidos, a situação espetacular de ser um presidente que enfrentou, literalmente, aí, duas acusações de impeachment, né, nos Estados Unidos, que é uma coisa também sui generis, né, mesmo para os Estados Unidos. Quando nós olhamos para o Brasil, nós não vemos uma situação similar ao Donald Trump. O que você tem hoje é um inquérito correndo no Supremo Tribunal Federal, você tem uma situação muito mais complicada para o Jair Bolsonaro, na medida em que houve aí questões vinculadas a joias, manuseio indevido de informações e dados, né, no sistema de saúde do Brasil com relação à vacinação. Ou seja, você ficou com um conjunto de coisas, mais a tentativa de golpe de Estado, mais os filhos, né, nessa organização e orquestração também com grupos bolsonaristas, mais pessoas presas, mais o ataque às instituições no 8 de janeiro. Então, veja, você tem um contexto muito mais complicado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível, você tem decisões judiciais já surtindo efeito para o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele teria que reverter tudo isso. Que ele faça uma mobilização, tente enfrentar isso politicamente, é uma reaposta na questão política, ou seja, ele está evitando ir para uma discussão jurídica que provavelmente ele sabe que vai perder. Então ele reaposta na questão política. Vai poder limitar? Eu acho que não. Pelo contrário, acho que a vitória de Trump nos Estados Unidos é mais um alerta às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal e a todas as instituições democráticas, que você não pode deixar barato certas situações de ataques às instituições democráticas, à Constituição de 1988. Ou seja, pode ter acendido um alerta que pode piorar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Coppola, tem uma frase viral circulando, especialmente na internet, que diz: o que acontece nos Estados Unidos se repete no Brasil. Trump foi o primeiro presidente eleito condenado criminalmente. Bolsonaro nem pode concorrer porque ele está vetado pela Justiça Eleitoral. Mas você acredita em mudanças por aqui no cenário político? A vitória de Trump nos Estados Unidos pressiona a justiça brasileira envolvendo esses casos contra Bolsonaro? Primeiramente, deixar muito claro, né, fazer a distinção para o nosso telespectador que crimes eleitorais não são crimes do Código Penal. O Jair Bolsonaro foi condenado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político ou poder econômico numa reunião com embaixadores, numa decisão muito contestada, inclusive uma decisão que apresentou divergências dentro do próprio colegiado. É diferente da situação, por exemplo, do Donald Trump, ainda que no caso de Trump, o argumento de que houve perseguição política, e instrumentalização do judiciário pelo Partido Democrata faz sentido. Então, não há que se falar em paralelo aqui nesse sentido. Agora, se isso pressiona a justiça ou não, é evidente que sim. Por quê? Não só Donald Trump reassumiu o comando do Poder Executivo nos Estados Unidos, a presidência da República, como também o Partido Republicano tem uma pequena maioria agora no Senado e uma maioria até que considerável na Câmara dos Representantes.
O que isso significa? Significa que o aparato estatal agora, ele pende para o lado conservador, que é um lado que prestigia a liberdade, certo? Que entroniza a liberdade de expressão, que veda a censura e a protege para os cidadãos americanos, inclusive fora do território físico dos Estados Unidos da América. Ou seja, a partir de agora, haverá a requisição, certo? E também a divulgação de determinações judiciais da Justiça brasileira, inclusive Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, que representem censura. Então, remoção de perfil. Isso tudo tende a vir à tona, como de certa forma já veio naquele episódio conhecido como Twitter Files. Mas isso é só da rede social X. Agora nós também temos as redes sociais Meta, ou seja, o Facebook, o Instagram. Então, o que eu imagino que vai acontecer? Como já foi revelado, inclusive aqui pela CNN em matéria exclusiva e também pela Folha de São Paulo, o modus operandi do ministro relator no Supremo Tribunal Federal era, no mínimo, questionável. E houve requisição sem a devida determinação legal ou com determinações legais que, pelo menos, assim, na letra da lei, não batem com a legislação vigente. Quando isso ficar escancarado, obviamente, ganha força a ideia de que está havendo uma perseguição judicial aqui no Brasil a políticos ligados à direita. Então, certamente foi uma excelente notícia para quem gosta de ver transparência no mundo judicial e, ao contrário do que denunciou a Folha de São Paulo, está cansado aí de ver a volta, a reinstituição, né, da censura prévia, inclusive mediante decisões secretas. Tá aí, né, pessoal, uma análise cirúrgica do Caio Coppola, colocando aqui seus pontos e contrapontos, derrubando também no início da sua fala, derrubando as narrativas impostas pelo tal professor de direito constitucional, que em sua fala tentou dar aquela menosprezada, descredibilizar, falando coisas de joias, não tem nada a ver com o assunto aqui, se baseando também em decisões arbitrárias de ministros do STF que tornaram aí o ex-presidente Bolsonaro inelegível, mas o Caio foi brilhante, né? Fez uma análise cirúrgica, mas eu quero também ouvir aí de você, meu amigo, principalmente se você assistiu aqui esse conteúdo até o final juntamente comigo. Deixe aí a sua opinião nos comentários, pra gente é gratificante. Desejo a todos vocês um excelente sábado. Até o próximo vídeo. Até lá.